A história começa com a visão de um edifício moderno de vários andares. Dentro de um homem grava um vídeo de cozinha em seu apartamento se transformou em estudo. Sua página nas redes sociais, Dash Recipe de Ryuji, mostra sua enorme popularidade. Um colapso das imagens celebra seu status de famosa pesquisadora culinária. Após a gravação, ele e sua equipe relaxam e comemoram com uma refeição. Uma bebida é tomada e um licor fresco é servido, declarando que é o melhor. Ele bebe um gole longo e satisfeito de seu copo com entusiasmo. Ele pulveriza um pouco de sal na mão, preparando-se para experimentá-lo. Um amigo zomba dele, mas Ryuji insiste que, para um profissional, o sal é o melhor aperitivo. Seu amigo Longo apenas observa com um sorriso divertido e cúmplice. Ele diz a Ryuji que é incrível, mas ele não entende o porquê. Um flashback revela seu passado como um trancado em casa que perdeu tudo em incêndio. Agora se tornou um pesquisador de culinária de primeiro nível, um verdadeiro caso de sucesso. Ryuji faz uma piada, seu nariz se alongando como o de Pinóquio. Dois homens em um terno perguntam a ele com entusiasmo qual será seu próximo grande objetivo. Ryuji observa seriamente seu copo, refletindo sobre suas ambições futuras. Seu jarro Icao repousa sobre a mesa, projetando uma longa sombra. Observe um adesivo promocional na mesa de uma taberna de outro mundo. Ele decide que seu próximo objetivo será cozinhar com ingredientes de outro mundo. Seus amigos explodem rindo, chamando-o de idiota culinária completa. Seu leal amigo de cabelo comprido apenas sorri, entendendo sua paixão única. Ele diz a ele que, por esse motivo, ele o seguirá em qualquer lugar. Mais tarde, Ryuji está inconsciente no chão enquanto seu amigo tenta acordá-lo. O partido terminou com todo adormecido entre o distúrbio do lugar. De repente, um smartphone na mesa acende com um flash brilhante. A luz ilumina um prato de excesso de omurice no meio do caos. Um complexo símbolo mágico brilhante aparece na superfície da tortilha. O símbolo explode sob uma luz ofuscante de outro mundo. Ryuji está de repente caindo, pousando fortemente em uma floresta desconhecida. Dois guardas com armadura observam com desconto por suas roupas estranhas. Ainda atordoado, Ryuji se junta, murmurando que ele ainda pode beber mais. Um dos guardas, um homem com grande bigode, olha para ele com suspeita. Sua atenção é fixada na pequena garrafa que Ryuji mantém. Ele está sem palavras, imaginando se é realmente o que ele pensa. A cena muda para um imponente castelo de pedra em uma colina. No interior, um nobre chamado Lord Joseph exige uma recepção perfeita para a contagem. Uma jovem donzela chamada Tina corrige diligentemente a mesa de luxo. Olhe para muito tempo para o magnífico banquete na frente dela. Um fechamento mostra seus olhos abertos antes mesmo de um banquete. Lord Joseph a repreende com fúria por olhar a comida tão ávida. Seu estômago ruge enquanto ela baba, imaginando quão delicioso deveria ser. O senhor declara que, para um plebeus, até desejar esse alimento é um pecado. Um guarda quebra gritando que a contagem caiu na floresta. Os guardas arrastam Ryuji para dentro. Ele felizmente cumprimenta todos, acreditando que é uma festa. Lord Joseph e Tina só podem olhar para ele, completamente atordoados diante da cena absurda. Ainda bêbado, Ryuji é apresentado à frente da longa mesa de banquetes. O senhor pergunta se sua contagem está bem. Ryuji insiste, impressionante, que sim. O impacto da situação começa a esclarecer sua mente enquanto pergunta onde ele está. Ele se pergunta em voz alta se for transportado para outro mundo. Ele é imediatamente cativado pelo magnífico banquete diante dele. Pergunte se você pode comer comida e Lord acessar encantado. O senhor explica o esforço para preparar o jantar. Ryuji pega uma coxa de frango com um grito alegre e abre a boca a par para lhe dar uma mordida enorme. Inca os dentes no frango frito com entusiasmo. Eu imediatamente cuspi com nojo, deixando a donzela horrorizada. Ele reclama do gosto sem gosto, perguntando se o senhor realmente gosta. A donzela se desculpou freneticamente, dizendo que ela usou todo o sal que podia. Ele fica horrorizado por reclamar desse banquete. Ryuji levanta seu saltador de sal, oferecendo-o para ensiná-lo sobre o tempero. Todo o quarto de servo e guardas remonta a um choque coletivo. Ryuji, confuso, se pergunta se ele quebrou alguma regra deste mundo. Tina observa com uma gota de suor na testa, completamente perplexa. Claro, surpreso, que ele possui tanto precioso. O senhor confirma isso, comentando sobre o quão delicioso é o prato já temperado. De repente, um guarda entra rapidamente com notícias urgentes para o senhor Joseph. Informa que a chegada da contagem verdadeira foi adiada até amanhã. Ryuji, confuso, brinca sobre ser um ladrão de sal, sem entender a situação.
O rosto de Lord Joseph se deforma em uma máscara de raiva e humilhação. Dormindo que Ryuji, o ladrão de sal, o enganou. Ryuji, agora indignado, o agarra pelo pescoço e grita para trás. Ele deu a eles de cara que foram eles quem o confundiu com uma contagem. Ele se aproxima do rosto do senhor, preparando-se para declarar sua verdadeira identidade. Ele anuncia orgulhosamente que é um gênio do pesquisador culinário. Todo o salão está mergulhado em um silêncio absoluto de espanto. Ryuji tenta aliviar a tensão acariciando a cabeça do senhor. Faz uma piada desajeitada que apenas consegue enfurecer mais. Ryuji percebe o horror que a situação entendeu mal. O senhor Joseph treme com a fúria contida. Roga ordenando os guardas que o pegam e o trancam na masmorra. A cena muda para um corredor de masmorra frio com as células nas laterais. Ryuji se sente calmo em sua cela, com os braços cruzados atrás das grades. Murmura que exagerou, junto com uma pequena criatura alada. Ele olha para cima com uma expressão curiosa e atenciosa. Apontando para o dedo, ele diz em voz baixa, abre um estado. Uma tela azul translúcida aparece diante dele em um flash de luz. A tela confirma. Este é outro mundo. Mostre seu nome e habilidade. Tina aparece fora de sua cela, olhando com preocupação. Ele agarra a cabeça, lamentando quão terrível este dia tem sido. Pense em silêncio que hoje deveria ser especial. Ele olha novamente e libera um grito aterrorizado. Ryuji rapidamente pede que ele fique em silêncio para não o assustar. Ele diz à donzela que ele tem uma pergunta para ela. Ela responde que seu nome é Tina. Nenhuma donzela real. Ryuji toma uma bebida de seu jarro e se apresenta formalmente. Ela acha seu nome estranho e ele, impaciente, diz a ela na rua. Ele fica falando sério e pergunta por que todos ficaram tão surpresos com o sal. Ela explica que neste mundo sal e condimentos são incrivelmente valiosos. Somente a realeza pode usá-los. Os plebeus sobrevivem com rações e estão com fome. Ele diz que a comida que ele reclamou é algo que eles nunca poderiam tentar. Quanto a provar isso, seu estômago libera um rugido doloroso. Dentro da cela, Ryu pergunta naturalmente a Tina envergonhada se ele está com fome. Um sorriso confiante é desenhado em seu rosto ao observar sua reação. Ele se abaixa com uma determinação repentina e declara que irá cozinhar para ela. Tina está chocada, mas Ryuji insiste que seu orgulho não permite que ela ignore um estômago vazio. Para mero pensamento alimentar. Tina está completamente confusa, um pouco de baba escapando de seus lábios. Ela exclui sua oferta como uma piada, mas ele simplesmente diz a ela para observá-lo. Levante sua mão. Um círculo mágico brilhante é formado ao seu redor enquanto invoca sua capacidade de cozinhar. Em um flash de luz, a masmorra sombria começa a se desintegrar em partículas. Tina cobre os olhos, ofegando incrédulos, imaginando se ela está testemunhando magia. A cena está completamente transformada, revelando a cozinha moderna de Ryuji, deixando Tina totalmente atordoada. Ryuji ri, entendendo a natureza de seu poder, enquanto Tina murmura que é o primeiro nível de mágica espacial. A pequena criatura com carne de porco explora a sala enquanto Tina aponta e pergunta o que é tudo. Olhe em volta de todos os dispositivos estranhos, admitindo que eu nunca tinha visto algo assim. Atingido por um barulho repentino, Tina quase bate na cabeça com um armário, gritando com dor. Ele se aproxima de uma grande caixa branca, seu rosto uma máscara de confusão enquanto ela pergunta o que é. Um rosto monstruoso na geladeira ruge, chamando-a de donzela estúpida por não saber. Ao abrir a porta, descobre um paraíso de comida. Ryuji coloca a cabeça e diz a ele para não olhar para ele. Olhe para dentro, desapontado ao ver que parece não haver álcool. O monstro da geladeira cospe uma garrafa. Gritar Ryuji para não subestimá-lo. Ryuji orgulhosamente acaricia o aparelho, presumindo seu meticuloso sistema de armazenamento de alimentos, deixando Tina perplexo. Ela continua a observar seu ambiente impossível com a expressão de puro espanto. Com um gesto dramático, Ryuji apresenta seus maiores tesouros. Grandes recipientes de sal, açúcar e pimenta. O avental está amarrado, sua clara determinação e promete preparar algo extremamente delicioso. Tina insiste que deve ser uma mentira, uma vez que mesmo a nobreza tem tantos condimentos. Mas Ryuji diz para ele esperar. Trazendo uma faca de chefe brilhante, Ryuji declara com emoção que a cozinha está prestes a começar. Comece seus preparativos. Primeiro, atingindo um peito de frango com o fundo de um copo. Em seguida, coloque o frango em uma panela quente com óleo, onde começa a chiar instantaneamente. Com uma mão especializada, tempere generosamente, preparando a base do sabor. Com um sorriso confiante, ele trabalha na etapa final, criando um molho rico na panela. O prato acabado é magnífico, o filé de frango do início,
completo por cartão de receita. O primeiro passo consiste em temperar o peito batido com alho, manjericão e pimenta. No segundo passo, cubra o frango com amido e doure-o na panela antes de deixá-lo ficar. O último passo é criar um molho simples na panela com manteiga, sal e limão para derramar. Ryuji apresenta o filé de frango brilhante e perfeitamente cozido em uma banheira completamente hipnotizada. Ela fecha os olhos e inala o aroma intoxicante, saboreando o cheiro delicioso. Ela se prepara para dar a primeira mordida enquanto a pequena criatura de carne de porco a observa com expectativa. Um pedaço perfeito de frango banhado em molho se aproxima dos lábios em um garfo. O sabor explode em sua boca, seu rosto inteiro é torcido em uma expressão de pura felicidade. Lágrimas de alegria passam por suas bochechas enquanto declaram o quão delicioso é. Ryuji ri, sem surpresa. Ele se inclina para perguntar o que ele acha do prato que acabou de se preparar para ela. A pequena criatura porco arranha o prato com minúscula faca e garfo até ficar limpo. Tina, com seu prato já vazio, olha para ele e garante que não seja suficiente. Ryuji se encaixa intrigado com sua expressão surpreendentemente exigente e sincera. Seu profissionalismo desaparece, orando por outra ração, seus olhos brilhando de corações. Encantado com sua apreciação voraz, Ryuji aceita alegremente para cozinhar até ficar completamente satisfeito. Volte para o fogão. Tomar comida com energia enquanto Tina espera ansiosa à mesa. Cercado por uma montanha de pratos, Tina acaricia o estômago cheio, declarando que isso é verdadeira felicidade. Olhe para Ryuji com admiração genuína, dizendo que ele é incrível e que nunca havia comido tão bem. Ryuji dá uma bebida, admitindo que é a primeira vez que ele cozinha para alguém com tantos propósitos. Tina e a pequena criatura de porco alado perguntam quem ela costuma cozinhar. Sua expressão se torna distante e atenciosa enquanto surge uma memória cativante. Lembre-se de cozinhar para sua mãe, explicando que seu objetivo era se tornar alguém como ela. Tina sorri, entendendo que sua incrível cozinha vem do amor por sua mãe. Ela gentilmente remove um pingente em forma de lágrima do pescoço, o Tintino acompanhando o gesto. Ele revela um segredo, dizendo a ele em voz baixa que hoje é seu aniversário. Lembre-se de como sua mãe preparou secretamente uma refeição especial com suas poucas rações. Sua mãe havia dito a ele que, em outras vezes, até os precedentes podiam desfrutar de um banquete em seu aniversário. Tina levanta os olhos, perdida na memória daquela preciosa fantasia de infância. Ele explica que ser capaz de comer até que se sentou no aniversário dele era o sonho de sua maior garota. A pequena criatura de carne de porco dorme profundamente com a barriga completa, pensando em como é maravilhoso que se sente tão satisfeito. O rosto de Tina brilha por alegria enquanto agradece Ryuji, dizendo que foi o melhor aniversário de sua vida. A cena retorna ao castelo, onde Tina barre diligentemente um corredor de pedra. Lembre-se de como eles a repreenderam, dizendo que ela não pode limpar e monitorar a masmorra ao mesmo tempo. Está se aproximando de perto de dois guardas perguntando se a punição da contagem falsa já foi decidida. Um guarda confirma que a execução está marcada para amanhã, listando seus crimes contra o Sr. Joseph. Os olhos de Tina se abrem horrorizados quando a guarda afirma que a pena de morte é natural. Sua expressão endurece com resolução e aperta a alça da vassoura. Agora, um fechamento mostra seu rosto, transformado em uma determinação feroz e inabalável da máscara. Uma vela solitária pisca na escuridão opressiva da masmorra. Tina corre freneticamente pela passagem de pedra, seus passos determinados ecoando com eco. Ele chega à cela de Ryuji, tentando acordá-lo desesperadamente e dizendo para ele escapar. Ryuji dorme profundamente, roncando com um jarro apoiado no rosto, completamente alheio a tudo. Frustrado, Tina murmura que ele não tem escolha e leva um jogo de ganzúas. Quando a fechadura começa a funcionar, uma voz severa a chama pelo nome, perguntando o que ele está fazendo. Vira-se ver o Sr. Joseph, ladeado por dois guardas imponentes bloqueando sua saída. Tina suspira pronunciando seu nome, seu rosto uma mistura de medo e surpresa por ter sido descoberta. Lord Joseph faz divertido, perguntando se ele realmente pretende ajudar a escapar daquele tolo insolente. Seu rosto deforma a raiva, seus dentes apertados em uma careta furiosa e intimidadora. Brama contra ela, chamando-a ingrato a ousar traí-lo. Lembra que ele a salvou dos monstros, exigindo saber por que ele ajuda essa escória. Tina fica silenciosa na frente da célula, seu rosto nas sombras, seus pensamentos ocultos. Depois de uma pausa tensa, ele olha para o senhor enfurecido, seus olhos estreitados de desafio. Aperte o punho. Explicando que seu desejo de comer até que ele se sentou era seu sonho de infância. Com os olhos cheios de lágrimas, ele declara que Ryuji foi quem fez esse sonho se tornar realidade.
Ele proclama que Ryuji pode fazer muitas pessoas felizes e que ele nunca permitirá que ele o mate. Enfurecido, Lord Joseph ordena um guarda para preparar outra célula enquanto ele se esquiva de sua espada. China estremece com medo, mexendo por violência iminente. Uma voz calma ordena que eles calem a boca enquanto uma figura sombria emerge do fundo da célula. Ryuji está acordado, irritante porque muito barulho não o deixa dormir. Sr. Lord Joseph com desprezo, afirmando que aqueles que olham sobre os outros não são verdadeiros seres humanos. Lord Joseph ordena que ele cale a boca, garantindo que sua cabeça decapitada não possa falar. O rosto de Ryuji ofusca, sua paciência finalmente exausta. Ele dirige seu intenso olhar para Tina, declarando que agora ele é sua vez de agir. Tina olha para ele muito aberto, uma mistura de surpresa e expectativa. O rosto de Ryuji se torna uma máscara de determinação afirmando que a situação é excelente. Com um grito feroz, estrela seu jarro de vidro pesado contra barras de celular. O vidro quebra, o som ecoando pelo corredor do corredor. Ryuji agarra a base quebrada do jarro e corta as barras de metal com uma facilidade impossível. Lord Joseph e seus guardas o observam incrédulos, com a boca aberta em um gesto cômico atordoado. As barras entram em colapso no chão de pedra, marcando o início dramático de sua fuga. Lord Joseph e seus guardas o contemplam aterrorizados enquanto Ryuji começa a se libertar. Ryuji segura seu jarro quebrado, explicando que o alho em conserva dentro havia corroído as barras. Ele acrescenta alegremente que poderia quebrá-los, embora não de uma maneira normal. Tina olha para ele com a boca aberta, completamente incrédula com sua brilhante fuga. Ryuji chuta o nobre caído, reprovando-o a acreditar que ele era tão superior. Olhando para ele de cima, ele reflete que um verdadeiro líder não deve menosprezar os outros. Ele se vira para os outros prisioneiros, xingando para alimentá-los até que estejam cheios. Tina, mesmo com os ganzuas na mão, fica surpreso por ele ter escapado o tempo todo. Ele repreende, dizendo a ele que ele poderia ter lançado muito mais cedo. Ryuji só sorri, explicando que ele não podia sair enquanto o álcool ainda estava em seu jarro. Tina está completamente confusa com suas prioridades de etila absurdas. Sua expressão é suavizada em um sorriso exasperado, mas afetuoso, antes de suas ocorrências. Enquanto eles se afastam do castelo, Tina pergunta a Ryu por que ele ri. O céu parece brilhante e claro enquanto inicia sua viagem ao longo da estrada aberta. Ryuji explica que esse caminho leva diretamente à cidade mais próxima. Por gostar dos que ele se amparar, Tina começa a dizer adeus. Ryuji a impede, perguntando o que ele quer dizer, insistindo que ele deve acompanhá-lo. Tina fica surpresa, questionando por que ele continuaria viajando com ele. Ryuji declara que ele o ensinará sobre as pessoas que ele gosta e quem odeia. Ele explica que as pessoas que odeiam são as minescoches superficiais e materialistas. Tina admite que não conhece o termo, mas parece horrível. Ryuji sorri calorosamente, dizendo que as pessoas que eles gostam são aquelas que gostam de comida deliciosa. Tina está visivelmente emocionada com sua declaração simples e sincera. Ele pergunta se ela quer experimentar a comida dela novamente, refletindo sobre suas opiniões em vídeo, lembrando a alegria de sua cozinha. Tina pergunta se ela também pode ser feliz. Um sorriso sincero radiante é desenhado em seu rosto enquanto aceita feliz. Ryuji avança e Tina corre para alcançá-lo, pedindo a ele para não deixá-la para trás. Eles continuam sua jornada através de um caminho da floresta banhado ao sol. Tina começa uma carta silenciosa para a mãe no céu. Enquanto caminhava, ele se lembra de seu estranho encontro com Ryuji quando ainda era apenas uma empregada. Agora, depois de deixar a mansão para trás, ele finalmente é uma pessoa livre. Seus pensamentos retornam ao presente enquanto perguntam o que Ryuji fará agora. Ela pega uma garrafa de Ryuji chamando-o de gross por beber tanto que ele insiste que ele pode caminhar direto, mas ela réplica que seu comportamento não é normal enquanto avançava. Ele pergunta se ele realmente pretende impedi-lo de beber. Reclamando que parece Ari, declara que é proibido beber, deixando-o confuso. A pequena criatura de porco no ombro os observa com olhos bem abertos e curiosos. A estrada os leva a um assentamento em ruínas, onde vem uma garota sozinha ao lado da água. Tina se pergunta em voz alta o que uma garotinha faz em um lugar tão desolado. Ele se aproxima com bondade, perguntando a ele o que acontece com ele e se ele é da área. A carne de porco da criatura no chão também observa isso com preocupação. Ryuji se inclina perguntando à garota se ela sabe onde pode conseguir álcool. A menina simplesmente se sente em silêncio com a estranha pergunta. Ryuji está surpreso que uma garota realmente saiba. A garota levanta lentamente a mão e aponta para uma colina onde fica um grande prédio.
Eles seguem suas instruções com Ryuji se inclinando levemente em gratidão. Eles chegam a uma porta ornamentada, percebendo que o edifício é uma igreja. A garota empurra a porta enquanto Tina anuncia educadamente sua presença. Uma velha com túnica, Karen, repreende algumas crianças indisciplinadas chamando o bolo. Ele se vira para o bolo, perguntando a ele onde ele esteve, dizendo que estava preocupado. Ryuji interrompe o álcool exigindo, ignorando completamente que é uma igreja. Para sua surpresa, Karen confirma que ele tem algo para ele. Ryuji inclina a cabeça para trás, arranhando o licor oferecido. Ele libera um grande suspiro de alívio, sentindo como se tivesse voltado à vida. Obrigado à irmã fedida, brincando que ela acredita mais em álcool do que em Deus. A mulher é apresentada como Karen, o orfanato. Ryuji se apresenta a Tina, chamando-a de sua dona de casa, o que a deixa muito nervosa. Enquanto Karen explica sua situação, outras crianças brincam em segundo plano. Dois meninos tentam sair de uma árvore como um gato. Karen conta como ela e os filhos fugiram da mansão do Sr. José. Tina, cheirando álcool na respiração de Ryuji, pergunta se não é muito forte. Ryuji, beligerante, pergunta se ele tem um problema com o qual está bêbado. Karen interrompe a discussão, dizendo que tem algo para Tina. Com sabedoria, ele diz a ele que homens barulhentos e difíceis são geralmente rejeitados por mulheres. Oferece a Tina uma mudança de roupa que saiu perfeitamente. Tina, agora com seu novo traje de aventura, obrigado efusivamente. Karen dá à velha banheira para as sopas de bolo, pedindo paz para lavá-las. Tina observa como a menina silenciosa se afasta com o bundo. Mais tarde, Tina encontra Karen e Bolo olhando juntos por uma janela. Karen explica que a cidade de Cake foi atacada por monstros há 1 ano. Um flashback horrendo mostra sangue espirrando o rosto de Little. Karen diz que desde aquele dia traumático a garota não falou ou sorri novamente ao ouvir a história. Tina percebe que o passado trágico do Bolo é como o seu. Karen anuncia que eles terão uma festa para comemorar o primeiro aniversário da chegada do Bolo. Como um banquete real é impossível, ele planeja coletar flores para que pareça especial. Karen e outra criança partem enquanto Tina aparece com sua nova roupa. Do lado de fora, Ryuji ri brincando para perseguir crianças. Tina observa, seu rosto uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele caminha até o pátio chamando Ryuji, imaginando onde ele chegou. Uma voz infantil responde de um lado, dizendo que ele está lá fora. Encontre Ryuji amarrado e pendurado de cabeça para baixo de uma árvore por crianças. Tina pergunta ao chefe derrotado se ela estaria disposta a cozinhar para os mais pequenos. Boca humilde, Ryuji rejeita categoricamente sua petição sincera. O rosto de Tina está enrugado de frustração e descrença em sua resposta. Ele argumenta que seus ingredientes não são infinitos e que eles mesmos precisam alimentar. Ele acrescenta que dar a eles uma mordida de boa comida seria cruel se eles tivessem que voltar ao mal. Tina olha para ele com o rosto ofuscado, discordam totalmente de sua lógica. Ela declara com paixão que estava realmente feliz com comer sua comida e que nunca se arrependerá. Isso lembra que ele foi quem lhe ensinou que comer bem é felicidade. Ryuji ouve com cuidado. Seu rosto invertido refletindo uma expressão atenciosa ao considerar suas palavras. Um sorriso travesso lento é desenhado em seu rosto enquanto uma ideia toma forma. Com um movimento poderoso, ele se vira e pousa perfeitamente em pé. Ele concorda, xingando em preparar uma refeição tão boa que fará com que seus quadris tremem. Em um flash de luz, todos são transportados para sua cozinha moderna. Com uma pose energética, ele apresenta alegremente como seu irmão Cook, Ryuji. Ele apresenta a Tina como sua assistente e diz para ele seguir suas instruções. Prepare seu telefone para gravar, explicando que isso motiva mais para a tarefa. Com um rugido determinado, ele declara que a cozinha começa agora. Cebolas com pica com velocidade ofuscante, a primeira etapa da sua receita. Em seguida, pergunte a carne moída, compartilhando seu truque secreto, adicione a gelatina para pegar os sucos. Com um aperto firme, Ryuji deverá ter uma carne temperada em um hambúrguer perfeito. Tina observa, seus olhos muito abertos de curiosidade, comentando sobre como parece divertido. Ryuji se vira para Tina, sugerindo que ela prepare a comida. Envergonhado, ele insiste que é impossível que ele possa fazer algo assim. Ele pergunta se ele realmente quer dar uma refeição deliciosa às crianças. Ela admite que sim. É por isso que você tem que fazer isso, ele insiste, empurrando a tigela em sua direção. Ela protesta que não sabe como, mas ele simplesmente diz a ela para tentar. Facilizando, começa a tocar a carne, seus movimentos desajeitados e inseguros. Olhe para as mãos dele, completamente desanimado por sua tentativa fracassada.
Seu hambúrguer se desfaz, um desastre total. Mas Ryuji tranquiliza-a dizendo que está tudo bem. Com seu guia, ele finalmente forma um hambúrguer decente, levantando-o com orgulho. Os hambúrgueres caem na panela quente, chiando enquanto dourar perfeitamente. Um molho rico e saboroso é derramado no prato acabado, completando a receita. O filé de hambúrguer supremo está lindamente colocado e pronto. A receita começa. Refogue a meia cebola picada de manteiga até dourar. Em seguida, misture carne moída, cebola, ovo, farinha de rosca, gelatina e condimentos. Por fim, crie um molho com molho de soja, saquê, mirim, alho e especiarias. É hora de tentar, diz Ryuji, surpreso ao ver que Tina já está sentada. Com uma alegria, para comer, ela dá sua primeira mordida ansiosa ao hambúrguer. Seus olhos se abrem repentinamente, todo seu sobrecarregado com um sabor incrível. Delicioso, suspiro, derretendo de prazer. Ryuji ressalta que é o prato favorito das crianças. Ele presume que este prato é tão bom que ele pode abrir um restaurante com ele. A criatura de porco alado observa. Cativado por algo. De repente, ele se livra de uma pequena poça de felicidade, declarando que a comida é deliciosa. Enquanto isso, de volta a Lord Joseph Castle, uma nova chegada é anunciada. Lord Joseph implora ao verdadeiro Conde Floria para capturar e executar os fugitivos, mas a aparência aguda de Floria olha para algo muito diferente. Ignora o senhor arrastado, concentrando-se em outra coisa, com um tom divertido. Ele pergunta a Sr. Joseph por que sua peruca tem um cordão. Levante o Shakir. Ryuji saiu, percebendo seu design estranho. Curioso, molhe um dedo e teste o sal. Seus olhos se abrem de espanto. Ele se pergunta onde recebeu um sal de pureza tão alta. Canalize os dedos, chamando seu cavalheiro, Ina. Com um sorriso sinistro, ele ordena os dois fugitivos imediatamente. De volta ao orfanato, Ryuji apresenta um magnífico banquete para as crianças. Muito bom, pessoal, gritam com entusiasmo, para comer. Mas as crianças apenas olham para ele em silêncio, sem reagir. Ele reclama, pedindo uma reação melhor ao número 1 das crianças. Um menino pergunta a Tina se isso é até comida. Ela garante que sim, que ela é deliciosa. Delicioso, ele pergunta. Isso é algo que te faz feliz? A atenção de Ryuji vai para a garota quieta. Bolo diz a ela que o espinhostino preparou isso apenas para ela, com todo o seu coração. Ele pede que ele imagine o rosto de Tina enquanto ele o come. Bolo olha para baixo, para o hambúrguer no seu prato. Hesitante, levanta uma mordida pequena e perfeita em direção à boca. Enquanto carregava, Ryuji e Tina observam contendo a respiração deles. De repente, Karen explode furiosa, exigindo saber o que está fazendo. As crianças ficam assustadas com o choro avotado. Ela pergunta se ele ignora a lei de alimentos. Ele explica que comer qualquer coisa que não seja rações estatais é um crime proibido. Ryuji então pergunta por que ela está comendo, e Tina admite que estava com muita fome. Karen explica que, embora a vida seja difícil, a lei evita a fome massiva de sua juventude. Pode não haver liberdade, mas pelo menos todo mundo tem comida. Tina e Ryuji ouvem sua explicação sombria, com rostos sérios. Tina respeitosamente diz a Karen que está muito ciente da lei, mas acredita que essa refeição pode devolver o sorriso ao bolo. Karen responde furioso por não envolver crianças em seus desejos egoístas. A tensão é suspensa no ar, um confronto entre eles. Mas o bolo, ignorando adultos, dá uma mordida curiosa. Ryuji, ignorando a discussão, oferece gentilmente o garfo à garota. O tempo parece desacelerar enquanto mastiga sua expressão imutável. Ele olhou para Ryuji, um gesto atencioso no rosto. Então o milagroso ocorre. Um sorriso pequeno e inegável aparece em seu rosto. Ele sorriu, jadeia Karen, com olhos muito abertos de descrença. E olhe, Lady Karen, exclama Tina de alegria. Bolo sorriu. As duas mulheres celebram o pequeno milagre, radiantes da felicidade. Karen se lembra do dia em que conheceu a garota. Seus pais apresentaram Bolo na cidade. Karen comentou sobre como seu sorriso era bonito. Os pais só queriam o sorriso da filha para durar para sempre. Karen percebe que, em sua dor, havia esquecido algo verdadeiramente importante. Isso lhes dá a bênção, dizendo que todos esquecerão esta refeição amanhã. As luzes do rosto de Tina com gratidão e compreensão. Ele se inclina profundamente, agradecendo a parteira do orfanato, as outras crianças. Animados, eles também começam a pedir sua parte. Ryuji ruge de alegria, dizendo a todos para comer até que estejam cheios. As crianças devoram hambúrgueres com uma alegria que nunca haviam encontrado. Bolo, com uma coroa de flores,
ri feliz com seus novos amigos. O orfanato vive um momento de paz, embora uma sombra ameaçadora persegue após a cerca. A cena alegre começa a desaparecer. Após o banquete, Tina torce de dor, tendo comido demais. Enquanto isso, Ryuji reclama que ficou sem álcool. Naquela época, o bolo puxa seu avental, chamando sua atenção. Ele pergunta o que ele quer e ela sente, indicando que ele precisa de ajuda dela. Ele o guia, juntamente com a criatura alada, em direção a um galpão de armazenamento. Dentro, tente alcançar uma garrafa de uma prateleira cheia deles. Ele se estende com dificuldade em pegar uma das garrafas por cima. Então espia nervosamente através de uma fenda na porta do galpão. Um javali de um único cheiro fica na colina na frente deles. Olhos de bolo abertos, horrorizados pela visão. A imagem desencadeia uma memória traumática. Lembre-se do dia em que um monstro idêntico matou seus pais. Olhe para seus novos amigos do monstro, seguro por enquanto. A imagem de todas as refeições juntas passa por sua mente. Ele aperta o punho, seu medo substituído por uma determinação feroz. A memória de seus pais sorrindo lhe dá força. Uma chama de resolução queima em seus olhos. Encontrando sua voz, ele grita um aviso desesperado para que todos fugissem. Seu grito quebra a paz, alertando a todos sobre perigo. Karen a observa com espanto. É a primeira vez que ele ouve a voz do Bolo. Bolo grita novamente com desespero, ordenando que todos correram em direção à segurança florestal. Karen pega uma forca, xingando para ajudar o Bolo enquanto Tina guia os outros. O Bolo fica paralisado com terror em frente ao sabão de uma única buzina. A besta baixa a cabeça e batendo diretamente contra a garota indefesa. Tina observa horrorizada, liberando um grito afogado. Karen e Tina gritam o nome do Bolo, seus rostos marcados por pânico absoluto. De repente, uma figura se move a uma velocidade impossível, atravessando a cena. Ryuji invoca sua capacidade de cozinhar, chamando uma faca enorme e brilhante. Salta no ar, gritando o nome de sua arma. Kubo sentou-se. A folha corta de maneira limpa para o monstro, sua silhueta partiu pelo poderoso poço. Ryu fica no pastel agora seguro, segurando sua garrafa de licor. É preciso uma bebida com calma, declarando que ninguém deve ousar prejudicar seu pequeno assistente. As crianças correm para Tina. Isso respira aliviado, exclamando que todos foram salvos. Algum tempo depois, todo o orfanato se reúne para demitir Ryuji e Tina. Karen, Bolo e outras crianças agitam as mãos gritando suas despedidas. Tina chora desconsolada enquanto eles se mudam e Ryuji diz a ele que ele morrerá de tanto choro. Eles se afastam do orfanato, entrando em uma estranha floresta torcida. Tina se maravilha que a cozinha de Ryuji era tão incrível que fazia bolo. Ryuji a corrige, lembrando-a de que foi ela quem preparou a comida. Ele esclarece que é um pesquisador culinário, não apenas um cozinheiro. Tina entende que também há uma profunda alegria em cozinhar, não apenas em comer. Ryuji pergunta diretamente se ele se divertiu cozinhando para as crianças. Uma lembrança feliz de ela trabalhar na cozinha atravessa sua mente. Com um sorriso radiante, Tina confirma que foi muito divertido. Um sorriso pouco satisfeito cruza o rosto de Ryuji quando ele o ouviu. Ele declara que chegou a hora do evento principal que ele esperava. Com um sorriso selvagem, ele anuncia seu plano de cozinhar a carne do monstro. Tina é completamente impactada, perguntando a ele de que diabos ele está falando. Ele insiste que é impossível, que ninguém possa comer carne de monstro. Ryuji está horrorizado, perguntando se é realmente verdade que essa carne não pode ser comida. Tina confirma que em seu mundo é bom senso. Sem vacilar, Ryuji ativa sua capacidade, gritando, cozinha, enquanto uma luz o envolve. De volta ao seu apartamento, ele ordena que sua geladeira, ISU, para dar a ele a carne. A ISU insulta, enquanto Tina confundiu que é um IU. Ryuji explica que é apenas uma abreviação boba de russo ou geladeira. Irritante e derrotado, Ryuji diz a Tina para perguntar à própria geladeira. Tina se aproxima do aparelho monstruoso com um sorriso doce e terno. Com uma voz mosa, ele pergunta a Yuki, por favor, dê a ele a carne. Izuku está absolutamente enojada por sua performance, chamando-a de terrível e ridículo. Enfurecido, Tina agarra a língua e ameaça destruí-la. A câmera se concentra em uma prateleira cheia de utensílios de cozinha pendurados em ordem. Um enorme e escuro pedaço de carne monstro cai com um acidente na bancada. Ryuji examina a carne, admitindo que parece realmente inconeável. Ele cai de joelhos em um desespero cômico, declarando que tudo acabou. Ele anuncia dramaticamente o fim de sua emocionante viagem culinária em outro mundo. Enquanto desespero, uma ideia o atinge e diz a Tina para tocar a carne.
Tina pergunta por quê, mas Izu simplesmente diz para ele fazer isso. Hesitante, ela estica a mão e coloca a palma da palmeira na carne estranha e escura. Um pingente em forma de lágrima que sempre carrega. De repente, o pingente começa a brilhar com uma intensa luz sagrada. Uma onda poderosa de energia explode da banheira e o pedaço de carne. A força da explosão o lança de volta com um grito de surpresa. Quando a luz desaparece, a carne se tornou um corte intocado e delicioso. Ryuji está sem palavras, percebendo que eles realmente podem comer isso, e ele revela que a habilidade única da banheira, a purificação, que converte qualquer carne monstro em comestível. Ele explica que a habilidade provavelmente acordou em seu aniversário de 16 anos depois de experimentar a comida de Ryuji. Tina fica atordoada com a revelação ao observar a cozinha de Ryuji. Ele prova um pequeno pedaço de carne purificada. Seu olho se abre de surpresa e prazer em sentir o gosto. Ele declara com alegria que é um porco de alta qualidade. Ele deduz que monstros de carne de porco e se pergunta o que outros tipos oferecerão. Cercar Tina com um braço, exclamando que sua capacidade é incrível. Com um propósito renovado, ele anuncia o início de seu primeiro prato com carne monstro. Eles são colocados no programa de culinária, apresentando-se a um público imaginário. Tina mostra orgulhosamente o principal ingrediente do dia, um enorme rabanete de daikon. Ryuji demonstra um truque rápido, secando o katsuobushi no micro-ondas para fazer o pó dashi. Então ele pacientemente instrui Tina sobre como descascar corretamente o rabanete. Sela grossa fatias de carne de porco de monstro purificada em uma panela quente para marrom. Tina acrescenta cuidadosamente pó de gato e caldo de ferver. Os ingredientes são cozidos em fogo baixo, misturando seus sabores em um caldo rico. Com um gesto triunfante, Ryuji declara que o prato está pronto. Um cartão de receita detalha todos os ingredientes necessários. A primeira etapa mostrada é microondear o katsuobushi para fazer a poeira. O terceiro passo indica adicionar água, seiki e condimentos ao pote. A etapa final é adicionar soja, mirin e açúcar para terminar o prato. Ryuji sugere comer ao ar livre, já que o tempo está lindo. Eles preparam uma mesa e cadeiras em um claro ensolarado e tranquilo. Seu piquenique idílico é interrompido por uma figura armada que os chama de criminosos. O cavalheiro é apresentado como Iná, subordinado da Condessa Floria. Iná aponta para a comida dela, exigindo saber qual é a coisa amarela. Seu olhar se estreita com suspeita ao inspecionar o banquete não autorizado. Um fechamento mostra a deliciosa carne de porco de monstro cozido com daikon. Iná os acusa de violar a estrita lei de alimentos do reino. Ele zomba da ideia de comer carne monstro, chamando-a de ridículo. Ryuji explica calmamente que sua capacidade faz carne perfeitamente comestível. Iná descarta isso como um absurdo arrogante e sem sentido. Ele declara que deve prendê-los por seus crimes flagrantes. Ele se junta aos punhos corados, ativando seu poder. Liberte sua habilidade, besta, fazendo sua armadura se transformar. A armadura se deforma e se expande, tornando-se uma forma monstruosa e muscular. Juro confessar a origem de seu sal contra a lei de Floria. Após a carga com velocidade incrível, um ariete de aço vivo. O chão racha e quebra sob seu ataque monstruoso. Ryuji, ainda sentado, vira a cabeça acalmada em direção ao ataque que está se aproximando. Ele se levanta e dá um único golpe sem golpe, enviando Iná voando. Ele diz a Tina para se concentrar e comer imediatamente. Tina dá sua primeira mordida no ensopado de porco de monstro com daikon. Está impressionado com os deliciosos, seu mundo explodindo em sabor. Ele se maravilha com o quão macio é o daikon, tendo absorvido o caldo saboroso. Comente como katsuobushi dashi acrescenta profundidade, impressionando Ryuji com sua observação. A comida está terminada, deixando apenas um prato vazio e vidro. Ryuji declara sua nova ambição, viajando pelo mundo e cozinhando mais pratos de monstros. Ele expõe seu plano de se juntar à guilda do aventureiro para fazer viagens, dinheiro e sal. Ele fica animado com a ideia clássica e cai de ganhar dinheiro com álcool por meio de aventuras. Anuncia seu próximo destino, a guilda do aventureiro na cidade próxima de Clint. Sua viagem começa atravessando uma floresta, coletando novos ingredientes estranhos. Em sua culinária mágica, um banquete de vários tempos serve uma variedade de criaturas. Suas viagens às vezes estão atrasadas quando Tina encontra Ryuji desmaiado após uma noite de bebida. Eles atravessam rios e vales, continuando sua longa e agitada estrada para a cidade. Finalmente, um Ryuji exausto e uma Tina excitada chegam ao seu destino. De um penhasco, eles observam a impressionante cidade fortificada de Clint abaixo. A cidade é construída sobre os penhascos, conectados por uma ponte gigantesca que atravessa um abismo. À distância, uma mulher misteriosa com cabelo curto os observa.
Sua expressão é séria e analítica, sua aparência é fixada nos viajantes. Dentro da cidade, eles passam por um mercado movimentado que vende armas e armaduras. Outra posição vende mercadorias, mas Ryuji está decepcionado por causa da falta de comida de rua. Seu entusiasmo decai quando ele percebe que a cidade não oferece lanches na rua. Tina, cheia de energia, aparece atrás dele perguntando qual será o seu próximo passo. Com suas prioridades claras, Ryuji aborda uma taberna para comprar álcool. Um pôster com um copo de vinho promete a bebida lá dentro. Seu plano tropeça quando ele percebe que seu iene japonês não vale nada lá. O taberneiro confirma que suas moedas são reais, mas que ele não tem outra moeda local. Tina ressalta que eles fugiram do castelo com nada além de roupas. Com um suspiro, ele sugere ir à guilda dos aventureiros para ganhar dinheiro. Eles chegam ao imponente edifício multi-histórico da guilda. 2 recepcionistas, um alegre e outro severo, recebem-os na entrada. Tina orgulhosamente anuncia sua intenção de se registrar como aventureiros. As 2 mulheres são ouvidas após o balcão sob o emblema oficial da guilda. A recepcionista severa diz a eles friamente que ele não acredita que eles tenham o que é necessário. Ele recita um poema sombrio sobre os sonhos murcha dos antigos aventureiros. Apesar de suas dúvidas, ele concede que as regras permitem que alguém faça o exame. Ligue para alguém chamado Agumi-kun para administrá-lo. Uma ótima silhueta peluda aparece em uma porta escura. Avançando pesadamente, o examinador acaba sendo um enorme ursinho de pelúcia com um babador. Tina parece completamente confuso enquanto a recepcionista o apresenta como Agumi, o urso examinador. Explique o teste absurdo. Um abraço de Agemi determina a aptidão. De repente, o rosto do urso se deforma em uma careta monstruosa enquanto atacava. O urso envolve uma banheira aterrorizada em um abraço surpreendentemente macio. Tina tem uma visão estranha de um adorável urso de porco desfrutando de uma refeição feliz. O teste termina, deixando Tina com um sorriso largo no rosto. Então é a vez de Ryuji, mas o urso volta ao cheiro de álcool. Começa a condenar violentamente, repelido pelos vapores cetílicos. Seu rosto adorável se torna uma máscara de horror e repulsão. Em uma transformação surpreendente, o corpo do urso se torna um enorme dragão escamoso. O urso do dragão entra em fúria, destruindo móveis na guilda, quebrar caixas e causar caos, aterrorizando os outros aventureiros. Terminou sua birra, o urso se enrola no chão, aparentemente envergonhado. Um aventureiro de aparência difícil decide que ele já tinha o suficiente e vai para casa. A recepcionista severa grita a Gumi, repreendendo-o por seu comportamento destrutivo. Apesar do caos, eles aprovam e Tina comemora com suas novas licenças. A recepcionista confirma que existem missões de monstros, mas não para novatos como eles. Ele lhes dá a missão de derrotar um minotauro em uma masmorra próxima. Tina sugere começar com um pouco mais seguro, como encontrar um gato perdido, mas a mente de Ryuji já está nas possibilidades culinárias da carne de minotauro. Tem uma visão gloriosa do prato definitivo que pode criar, ensopado de carne. Imagine a carne tão macia que derrete na boca. Visualize a sopa grossa e rica, declarando seu ensopado uma obra-prima absoluta. Tina é completamente cativada por sua descrição que faz a água na boca. Sua cautela esquecida o agarra exigindo que eles imediatamente caçam um monstro. Apenas quando eles estão prestes a aceitar, uma voz diz que não e uma bengala os impede. Uma bela mulher curta aparece e Tina fica instantaneamente impressionada, também muito impressionada com outros atributos significativos. A mulher é apresentada como Suri, o cliente que publicou a missão. Ela os avalia, perguntando se Ryuji é um pesquisador de um lugar chamado Fukuru. Ryuji nunca ouviu falar de Fukuru e pergunta a Tina se ele o conhece. Tina diz que não e Ryuji cai cômico de costas em frustração. Suri explica que Fukuru é a cidade de elite da sabedoria para os melhores estudiosos. Taxa idiota por não conhecer um lugar tão importante. Ryuji está enfurecido, replicando que ele é um graduado orgulhoso do ensino médio. O gabar-se dele parece apenas se divertir mais e libera uma risadinha. Ryuji relata drasticamente os abusos que ele sofreu, dizendo que agora seu coração está blindado com cerâmica. Mude o assunto, movendo-se do melodramático para o sério. Ele revela que sabia que ela os observava dos arredores da cidade. Suri fica chocado por poder sentir sua presença até agora. Ele a desafia, dizendo que Fukuru não pode ser tão grande se ele o subestimou. Suri está em silêncio, reconsiderando suas palavras e avaliando a situação. Atravessa seus braços. Admitindo relutar que talvez ele estivesse errado, eles aceitam trabalhar juntos e Ryuji imediatamente exige uma bebida de celebração. A única menção ao álcool faz com que os olhos de Suri se contraam com aborrecimento.
Ela começa um sermão sobre os muitos mal-entendidos. Ofendido, Ryuji declara que ele se retira da missão de diferenças filosóficas. Mas o desejo de Tina por um ensopado de carne o obriga a ceder. Ao sair, Suri expressa sua genuína preocupação com a missão perigosa. Ryuji só retorna um sorriso confiante, completamente imperturbável. Ele declara com ousadia que, como pesquisador culinário, ele é o mais forte de todos. Horas depois, uma explosão sacode a entrada do Mazorra do distrito de LRA. Tina, horrorizada, grita o nome de Ryuji, imaginando o que aconteceu. Um enorme minotauro emerge enquanto um amigo de Ryuji do Japão alerta sobre o desastre iminente. O grupo de Ryuji chega à entrada de sua própria masmorra, um antigo templo. Suri explica que a maioria das masmorras são ruínas de civilizações perdidas. Identifique isso em particular como uma antiga instalação religiosa. No interior, eles encontram um pequeno monstro sorridente de cauda arranhada. Veja enquanto Ryu explica o perigo que essas criaturas representam para as aldeias próximas. Ele declara que o extermínio de monstros é um trabalho importante e se prepara para lutar. Mas antes que eu possa atacar, a cana de Suri bloqueia seu caminho. Ela afirma que seu único objetivo é a buzina Minotauro, não aqueles monstros menores. Ryuji fica surpreso ao descobrir que ele só quer a buzina, que te encontra pouco apetitoso. Shiori explica que ele precisa dele para o exame SAP, que requer a coleta de partes específicas de monstros. Tina olha para ela sem palavras, reconhecendo surpresa que a mulher na frente dela é sábia. Ryuji brinca dizendo que, sendo Shiori um sábio, eles deveriam se curvar e receber sua sabedoria. Em um momento de humor, ele e Tina oferecem sentenças presas por Shiorori e Zispa. A visão sombria de um esqueleto de aventureiro marca sua entrada nas profundezas da masmorra. Tina comenta nervosamente quão assustador é o lugar enquanto Yori come suas rações em silêncio. Uma onda de apreensão viaja para Tina ao contemplar o corredor silencioso. Comece, ele pergunta o que está fazendo e Ryuji explica que é um suplemento nutritivo programado. Intrigado, Ryuji pede para experimentar o infame pão de ração que Shiori passa. Ele estremece nojento diante do pão sem gosto, enquanto Yori sermoneia de que o sabor é desnecessário para a nutrição. A mera ideia de desejar comida deliciosa é, segundo ela, um desejo bobo e impraticável. Ryuji diz que entende sua lógica, já que em seu mundo muitos veem comida como uma tarefa simples, mas depois se inclinam para ela, sua aparência intensa. Aviso de que comer apenas o pão de ração sem gosto fará com que o coração morra. Uma afirmação que parece tocar um nervo em Shiori. O sábio é silencioso, suas palavras profundas fazendo-a refletir. Voltando à missão, ele alerta que eles não são negligenciados. Como o Minotauro está em outro nível, Tina engole a saliva, sua mente enchendo a imagem sangrenta de um aventureiro fez peças. Quando se ele começar a detalhar suas possíveis mortes horríveis, Tina franques para detê-lo. Ryuji, no entanto, declara com confiança de que será ele quem sugere o monstro. Silencioso, Tina segue, enquanto sua mente já está fixada no ensopado de carne e em uma bebida de celebração. Eles entram mais em ruínas em colapso, encontrando a estranha flora e fauna da masmorra. O grupo elimina facilmente monstros menores de aparência estranha que atravessam o seu caminho. Juntos, eles empurram uma grande noza. Abrindo com um esforço uma porta de pedra pesada, eles atingem uma vasta câmara circular, o ar carregado com um presságio ameaçador. Por trás de um pilar, os três aventureiros parecem cautelosamente a cova do monstro. A porta revela o imponente Minotauro, uma besta aterrorizante ereta entre muitos crânios. Oprimido pelo seu tamanho, Ryuji sussurrou nervosamente que talvez deva ser retirado. Mas quando sua mente culinária assume o controle, surge uma pergunta estranha e perturbadora nele. Ele se pergunta em voz alta se sua carne é race, mais importante, se ele não for considerado humano. Tina está sem palavras diante de tal ocorrência, mas Ryuji percebe outra coisa. Em um canto de covil, descobre um grande barril cheio de álcool. Shiori confirma o sabor do monstro para beber, e Ryuji o repreende como não mencionado antes. Ela decifra os rótulos, e Ryuji brinca dizendo que é como a reserva privada de um monstro em um clube. Sua motivação é restaurada. Ele derrotará a besta e reivindicará seu licor. Vantagem com confiança, causando o monstro chamando-o de ensopado depreciativo de carne bovina. O Minotauro rogo furioso, sua gigantesca sombra projetando-se no cozinheiro solitário. Ryuji invoca seus utensílios de cozinha, discutindo teatral qual seria a melhor arma. De repente, todo mundo cai no chão quando uma onda de profunda fraqueza o invade. Ele cai de joelhos, levando as mãos à cabeça enquanto Tina e Seres gritarem seu nome alarmado.
As meninas correm em sua direção, perguntando freneticamente o que acontece. Ele libera um rugido gutural, seu rosto contorcido pela dor enquanto seu poder é drenado. Uma visão estranha atravessa sua mente, seu amigo exausto no Japão, usando uma camisa peculiar. Shiori o examina imediatamente, diagnosticando os sintomas clássicos da exaustão de maná. Ele explica que voltou ao seu estado original e incapaz de desperdiçar sua mágica presumindo. China, Panic Prey, pergunta a Shiori tremendo o que eles devem fazer. Ryuji desaparece em uma nuvem de fumaça, e Tina só pode se maravilhar com a rapidez com que ela foge. Shiori percebe que eles devem escapar, mas o Minotauro já é carregado em direção a eles. Bem a tempo, Ryuji reaparece, empurrando Tina para fora do monstro. Ela observa horrorizada quando o enorme machado do Minotauro cai em seu protetor. Embora o machado falhe, o ataque joga Ryuji pelo ar. Ele cai violentamente contra um pilar de pedra, a estrutura explodindo em pedaços. Seu corpo é jogado como uma boneca de pano pela força de impacto. Ele cai em muitos escombros, brutalmente espancados. Um fechamento mostra o impacto devastador, poeira e pedra voando por toda parte. Tina grita seu nome, seu rosto marcado por terror absoluto. Ryuji está imóvel entre os escombros, seu corpo flácido, aparentemente inconsciente. Tina deixa um choro de chorar de partir o coração, sua voz ecoando na câmera. De um corredor próximo, se eu observar a cena, refletir que eles tiveram que esperar pelos aventureiros do alcance superior. Ele chama Ryuji de tolo, frustrado por seu excesso imprudente de confiança que os colocou em perigo. Ele acredita que é preciso aprender com as falhas para crescer. Ele escreve calmamente em seu caderno que o fracasso é a ponte para a glória, mas quando ele olhou para cima, uma centelha de dúvida cruza o rosto. Lembre-se do seu aviso apaixonado sobre a vida apenas de pão de ração sem gosto. Suas palavras, que uma vida com sabor faz seu coração morrer, ressoam em sua mente. Um primeiro plano revela sua expressão de conflito, sua filosofia em tensão com a sua. O Midou machado cai novamente, destruindo o chão onde Ryuji está. A besta levanta sua arma, pronta para o golpe final. Tina grita desesperadamente que ela acorda, mas ele não reage. A alada Sila aterrorizou ao lado do chefe caído. Um fechamento mostra seu pânico afiado. Não, Tina grita, seus olhos de horror gastos enquanto o machado começa a descer. Se eu desencadear um feitiço ofuscante, ordenando que a besta hipnotizada não pareça. A luz pura estourou o afeto Minotauro totalmente, tornando a escalonada de volta. A besta desmorona fortemente, temporariamente neutralizada pela mágica poderosa. Tina grita o nome de Shiori, sua voz cheia de espanto e alívio. Shiori se ajoelhou ao lado do inconsciente Ryuji, perguntando se ele está bem e onde ele havia desaparecido. Ele faz uma pausa, sua expressão séria, avaliando a situação desesperada. As meninas chamam desajeitadamente sobre se ele se importava com sua bebida, uma tentativa desajeitada de esconder seu medo. Ifori alerta urgentemente que o efeito de seu feitiço é apenas temporário. Eles devem escapar imediatamente, como se estivessem marcados. O Minotauro ruge, já recuperado e enfurecido. Um pingente pendurado em forma de lágrima, pendurado no pescoço da banheira. Um símbolo estranho aparece dentro. Uma luz brilhante explode de seu peito, uma onda de poder sacudindo a onda de energia pura parece parar no monstro seco. O Minotauro fica entre os detritos, sua cabeça rotulada pela confusão. Sua mente selvagem tenta processar perigo inesperado. O mundo se dissolve em um flash. E todo mundo cai sem cerimônia no chão da cozinha de Ryuji. Atordoado, Tina pergunta por que eles foram transportados de repente para lá. A ISU, a geladeira do alto-falante, anuncia que o chamou para a emergência séria. Tina observa a estranha sala moderna, seus olhos procurando os sábios. Shiori luta para processar a cena impossível, a magia espacial e uma montanha de condimentos. Izu alerta que Ryuji está em estado crítico e, se ele não estiver curado, todos morrerão. Ifori está impressionado com a torrente de informações da caixa de paredes, e ele declara que, para salvá-lo e salvar-se, eles devem cozinhar uma refeição. Ele explica que comer algo delicioso é a chave para dar a eles um poder temporário. Tina insiste que não pode cozinhar, muito menos em Ryuji, e ela ignora seus protestos, ordenando que ela seja a única que possa preparar a comida agora. A geladeira monstruosa revela que eles estão sob um prazo estrito. Tina parece horrorizada ao descobrir que ela só tem 5 minutos para alcançá-lo. Um primeiro plano mostra seu torque ocular aberto devido ao pânico e descrença. Ela insiste que é impossível, mas do chão, Ryuji a chama fracamente para ajudá-lo. Desesperado, Tina grita que ela é desajeitada demais para cozinhar algo em apenas 5 minutos.
Olhe para Ryuji desabar no chão da cozinha, totalmente exausto. Enquanto segura, ele diz fracamente que não se preocupa com a lógica. Ele insiste que a lógica não é um ingrediente necessário para preparar uma refeição deliciosa. Ele sorri, prometendo mostrar a ela uma receita do vácuo que ela pode fazer. Várias garrafas de condimentos e molhos estão alinhados em uma prateleira. Seguindo suas instruções, Tina levanta uma lata de atum, perguntando se está correto. Ele diz para ele adicionar os condimentos à lata e misturá-los bem. Então você deve simplesmente derramar a mistura em uma tigela de arroz quente. O prato está terminado. Kilomatuna Gohan, arroz com atum a vácuo. Uma receita de mão de obra detalha os ingredientes simples necessários para esta surpreendente criação cheia de sabor. O segundo passo é simplesmente derramar a mistura no arroz quente para completar a placa. Tina fica surpresa que ela esteja pronta, questionando se isso realmente é cozinhar. Ele diz para ele comer, hesitar, reunir as mãos e agradecer-lhe pela comida simples. Leve as varas na boca e dê a primeira mordida. Seu mundo explode em sabor e gritos que são incrivelmente deliciosos. Amasulado. Pergunte a Shiori como algo tão simples pode ser tão rico, incentivando-a a tentar. Shiori permanece estoico, apontando que comer esta refeição é uma violação da lei de alimentos. Tina grita que não há tempo para isso, empurrando uma mordida na boca. Se ele mastiga sua imutável expressão condescendente, apesar da comida, mas continua a comer, seus pauzinhos se movendo mais rápido, traindo seu prazer escondido. Uma centelha de surpresa cruza o rosto finalmente registrando o delicioso sabor. Tina explica seu plano de batalha enquanto todo mundo come, dizendo que não há tempo a perder. Ele explica que Ryuji pode ser revivido com o licor deste mundo, pois ele não funciona. O plano exige que Tina seja quem rouba o precioso álcool do Minotauro. Izu explica que seus poderes são aprimorados, permitindo que ele atinja barris de alto licor. Aterrorizada com a ideia de enfrentar o monstro, Tina grita que ela não pode fazer isso. Ryuji, fraco, mas com fome, pede a você uma voz suave para permitir que você tente uma mordida na comida. Preocupada, Tina pergunta se ela está bem enquanto ele começa a comer arroz com atum. Shells, com atenção e comida simples, começa a retornar alguma força. Seus olhos se abrem repentinamente com energia renovada, declarando que ele é delicioso. Ele vira a mesa com a mão, sua expressão de repente se tornando mortalmente grave. Ele diz a eles para esquecer o álcool e simplesmente fugir, deixando-o para trás para morrer. E seu protesto dizendo que, se ele morrer, ele também morrerá, mas Ryuji grita que ele está na rua. Ele se torna asiático, lembrando-o de seu passado trágico, sua mãe morta, sua vila destruída. Mas agora é gratuito e finalmente experimentou a verdadeira alegria da comida deliciosa. Ele agarra seus ombros, sua voz um mandato cru e desesperado para viver. Tina fica completamente atordoada com a intensidade de seu apelo. Ele percebe que a lei de alimentos podres não precisa definir toda a sua existência. Lembre-se de comida deliciosa, entendendo que você pode viver, cozinhar, comer e aproveitar sua vida. Com lágrimas nos olhos, ele sussurra seu nome. Ryuji pede distorções de Saki em seu túmulo e o envolve entre as folhas. Um efeito sonoro corta o momento em que uma voz anuncia que seu tempo foi esgotado. Tina grita que seu pedido é ridículo. Ela o salvará absolutamente de uma morte segura. Eles são transportados violentamente de volta para a masmorra, caindo em uma pilha no chão de pedra. A gigantesca silhueta do Minotauro os atinge, pronta para atacar. Tina é um desafio entre a besta e o Ryuji caído. Seu medo desapareceu. Ryuji diz que agirá como um chamariz para escapar, mas Tina se recusa a deixá-lo. Ele olha para ela surpresa, sem esperar que ele desafie seu plano final de sacrifício. Ela pergunta por que está sendo tão fraca. Ele admite que tem medo e quer fugir. Ela responde que não quer que ela se renda. Eles vão derrotar a besta juntos. Ele declara que todos comerão ensopado de carne, porque ela vai salvá-lo. Ele permanece firme, segurando uma concha como se fosse uma arma contra o gigantesco Minotauro, que exala vaporizando através das narinas, confuso com seu desafio. Do chão, Ryuji pesa que ele se encaixa e foge do perigo. Uma página iluminada mostra uma visão de Tina, sorrindo orgulhosa enquanto servia galinhas assadas. Uma pequena criatura invisível emite um som rapidamente fugindo do tumulto. Shiori repreende o demolido Ryuji por gastar estupidamente toda a sua mana e diz a ele para não se mover. Tina diz a ele que ele distrairá a besta enquanto estiver buscando o álcool. Ele agarra o braço, confiando no futuro sábio. Ifori observa, sua expressão inescrutável, surpresa com a súbita fé de Tina.
Tina lembra que Su disse que suas habilidades físicas foram aprimoradas com a comida de Ryuji e se joga. Ele explode para frente em um movimento do movimento, movendo-se com uma velocidade impossível. Ele se surpreende quando ela vê o quão incrivelmente rápido ela se move. O Minotauro bara seu gigantesco machado, tentando alcançá-lo, mas ela se esquiva facilmente o golpe desajeitado. A arma está incorporada no chão de pedra. Tina zigue-zagueia entre as pernas do monstro, muito rapidamente para que ela possa segui-la. Vendo a oportunidade, Ifori grita, agora, e corre em direção aos barris de licor. Tina pula graciosamente em outro dos eixos violentos, esquivando-se dos detritos que voam. Ele pousa suavemente enquanto o Minotauro é recuperado para atacar novamente. Enquanto isso, Ifori atinge com sucesso a prateleira onde os barris de álcool são armazenados. Um sorriso confiante e travesso é desenhado no rosto de Tina. Satisfeito com sua distração, ele adota uma pose e proclama que eles testemunharam o poder da banheira supersônica. Isso causa a besta, dizendo a ele que o licor é transportado e que ele vem para procurá-lo. A orelha Minotauro é agitada ao registrar suas palavras. Seus olhos brilhantes partem da banheira e olham para Shiori e barris. Shiori permanece congelado, dando-se horror de seu erro. O monstro entende a linguagem humana. Antes que eu possa reagir, a mão gigantesca do Minotauro pega um barril. O monstro leva para a boca e bebe avidamente. Esvaziá-lo em segundos. O lindo licor foi perdido. Tina observa horrorizado, entendendo que, sem álcool, eles não serão capazes de reviver Ryuji. Ele se apega ao peito desesperado, sabendo que tudo é culpa dele. Shiori dissera a ele que, se eles fugirem agora, poderão pelo menos salvar suas vidas. Ryuji ainda está em colapso contra um pilar, ainda inconsciente e vulnerável. Fraco, repita seu apelo para fugir e salvar-se. Tina baixa os olhos, seu espírito completamente quebrado por seu erro. Ele se vira para Shiori e pede desculpas, sua voz cheia de desespero. Shiori declara que não há escolha, ele terá que usar uma arte proibida. Tina pergunta se é perigoso e Shiori explica que ele danificará o corpo e a alma. Mas, com resolução fria, ele diz, é a única maneira de nos salvar agora. Seu encantamento começa, sua equipe brilhando com uma energia mágica sombria e ameaçadora. Um portão gigantesco da corrente se materializa atrás dela enquanto canta sua música. Mãos esqueléticas e chamas pretas cercam a porta enquanto preparavam seu poder. O Minotauro observa a implantação, inclinando a cabeça intrigada. Tina grita a Shiori para parar, implorando que ele não use essa arte perigosa. As enormes correntes que amarraram o portão racham e quebram sob a força de seu feitiço. A porta de amanhã explode em um flash de luz branca. Do escuro além da porta aberta, surge uma mão esquelética. Um pé com garras de pisa com um golpe estrondoso. A criatura invocada é uma pomba nervosa. Há pânico cênico pânico. Todo mundo olha para seus incrédulos. Tina e o Minotauro estão completamente perplexos pela criatura absurda. Ifori é firme, revelando sua estratégia. O primeiro passo é enganar os próprios aliados. Ele explica que até Tina fazia parte de seu engano engenhoso. Kim, o porco, declara que o Minotauro não é o único. O minúsculo guerreiro oferece para criar a abertura necessária. Indica o ponto fraco do monstro, a oitava vértebra lombar. Com um poderoso grito, atinge a área vulnerável do Minotauro. A besta hesita, rugindo a dor no pequeno golpe. Em sua agonia, ele libera o barril de álcool. A última queda respinga quando eles caem. Algumas gotas caem perto do chefe caído, molhando o rosto. Inconscientemente, Ryuji lamenta o licor de seus lábios. Seus olhos se abrem repentinamente, sua energia restaurou instantaneamente. O pesquisador culinário está de volta, em pé e cheio de determinação. Uma luz feroz é incorporada brilhando em seus olhos. Encomende seus companheiros para fugir agora. Ifori observa, atordoado por sua repentina recuperação. Seus companheiros gritaram seu nome, aliviados ao vê-lo em pé. O Minotauro, enfurecido, carrega com o machado alto. Ryuji permanece firme, de frente para ela vestida. Ele se joga no chão, esquivando-se do golpe devastador por um cabelo. O machado destrói o chão de pedra. Ele se junta, empunhando uma casca de vegetais simples como se fosse uma arma. O Minotauro fica surpreso com a agilidade de seu oponente, com certeza de que é tolo, mas incrivelmente fortemente. Ryuji declara. É a primeira vez que um ingrediente zomba de mim. Como obrigado, agora vou cozinhar de todo o coração. O Minotauro rege, ignorante da promessa sinistra do chefe. Ryuji joga um grito poderoso, chamando sua panela. A panela atinge a cabeça da besta com uma força devastadora. No Japão, seu amigo Calça, tendo evitado pouco a morte, diz aos companheiros monstruosos que fizeram um bom trabalho.
Um deles exclama que ele estava tão perto de morrer que quase escreve um testamento. Tina repreende Ryuji por ser um idiota que quase morre devido à falta de álcool. Mesmo assim, ela é grata a todos sobreviverem. Ele parece um pouco envergonhado de sua explosão emocional. Ryuji declara dramaticamente que agora está prestes a passar fome. Ele anuncia que chegou o esperado ensopado de carne bovina Minotaur. Sua cozinha mágica com aparelhos modernos aparece. Ele dá um pedaço de carne minotauro a Tina para purificar. Usando sua habilidade, o pingente da banheira brilha e purifica a carne. Shiori exclui a explicação como uma história estúpida e sem sentido. Ryuji começa a dourar enfarinhados sobre o fogo alto. Em seguida, refogue as fatias até perfumado e dourado. Ele revela o vinho que o Minotauro escondeu, perfeito para o ensopado. Antes de adicioná-lo, tente um SIP para controle de qualidade. Ele fica surpreso com o quão delicioso é o vinho monstro. Comente feliz que o licor monstro seja realmente um bom vinho. Adicione cogumelos salteados na manteiga. Deixe a mistura rica ferver em fogo baixo, aprofundando seus sabores. O ensopado supremo de carne com carne minotauro está completo. A receita começa: tempere, farinha e selar a carne. Em seguida, manteiga, cebola, sal e alho na mesma panela. Em outra panela, cogumelos em salas com manteiga e sal. Finalmente, ferva a carne, cogumelos, açúcar e manteiga. Finalmente, decore o ensopado colocado com creme e salsa. Tina se prepara para comer, impressionado com o quão macio é a carne. Ele dá sua primeira mordida ansiosamente. Ele mastiga com prazer tudo que ele é impregnado de sabor. Ela se sente transportada flutuando em um mar de iguarias. Exclama que a carne se livra e que o ensopado é a melhor coisa que tentou. Ele insiste que Ryuji também deve tentar. Ele dá uma mordida e concorda que é delicioso. Ele comenta que a comida sabe excepcionalmente bem depois de derrotar um monstro. Então ele se vira para Shiori, perguntando a ele por que ele voltou depois de fugir. Ela permanece em silêncio, incapaz de responder. Ele confessa que queria entender o que quis dizer que o coração morreu. Tina exclama que ela entende exatamente o que ela quer dizer. Lembre-se de quando ele olhou para o céu depois de experimentar a comida de Ryuji. Naquela época, ele percebeu o quão incrivelmente bonito o céu era. Shiori ouve, embora ele diga que não vê a conexão. Lembre-se de ter fome, gritos e exaustão na mansão. Naquela época, não senti nada, e agora ele entende que isso era um coração morto. Ryuji sorri, tendo ouvido sua profunda conversa. Ele declara que é hora de todos deixarem de fora. Eles movem o banquete ao ar livre, no meio das ruínas.